O segundo requisito para ser competente para julgar o juizado especial é que a parte autora só pode ser pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, anote lá, né, no seu rascunho, claro, que nós temos que o segundo requisito, de forma cumulativa, repito, tem-se que a parte autora só poderá ser pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. E o mesmo se repete no artigo 5º da 12.153. Temos que a parte autora só pode ser pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Tá certo? Então, aqui, sempre olhar para esses dois requisitos. Se o valor da causa for igual ou inferior a 60 salários mínimos, mas for uma grande empresa, eu não vou levar para o juizado especial. Repito, isso tem que ficar muito claro. São dois requisitos cumulativos. Além do valor da causa ser igual ou inferior a 60 salários mínimos, a parte autora só pode ser pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Certo? Agora sim, claro, né? Josi, quanto é o salário mínimo? Para eu já saber aqui quantos são 60 salários mínimos. O salário mínimo hoje é de R$ 1.100. 60 salários mínimos corresponde a R$ 66.000. Então, se o valor da causa for igual ou inferior a R$ 66.000, tem chance de ser juizado especial. Porque eu não vou olhar apenas para o valor da causa. Não. Eu tenho que olhar para o valor da causa e, em seguida, verificar o segundo requisito, que só pode ser parte autora, pessoa física ou microempresa ou EPP. Com relação à pessoa física, sem nenhum problema, né? Você sabe muito bem o que é uma pessoa física. Agora, microempresa e empresa de pequeno porte. Aonde que eu encontro esses conceitos? Vamos lá e fiquem tranquilos que a gente já vai fazer todas as remissões. Parece ser assustador você ter que memorizar tudo isso, mas você vai ver que não precisa memorizar tudo isso, que está tudo na lei. É só a gente grifar, fazer as devidas remissões, que tudo se encaixa. Então, quanto à microempresa, nós temos que o conceito é extraído da Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei do simples, do regime simples de tributação. Nós vamos falar sobre o regime simples de tributação durante o curso, fiquem tranquilos. Mas eu já esclareço que, para você saber o que é uma microempresa, o conceito está lá no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Considera-se hoje uma microempresa aquela que tem a receita bruta anual de até R$ 360 mil, ou igual a R$ 360 mil. Então, eu considero uma microempresa aquela pessoa que oferir receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360 mil. E considerar-se-á EPP quem recebe como receita bruta anual valor acima de R$ 360 mil até R$ 4.800.000. Também tem o conceito no artigo 3º da Lei Complementar 123 de 2006. Vamos grifar e já vamos fazer as nossas devidas remissões para vocês se encontrarem. Veja, quando nós falamos de juizado especial, primeira lei que eu vou tratar e grifar com vocês é a 10.259, que é o juizado especial no âmbito federal. Nessa lei, já vai lá e grifa com canetinha amarela para te chamar a atenção. Por que eu falo isso? Porque na hora da prova, quando você abrir essa lei, os seus olhos já vão meio que automaticamente para onde está a canetinha, amarela, que chama a tua atenção. E aí você já vê, opa, tem coisa importante ali. E aí você já não vai perder tanto tempo procurando os artigos que você deve encontrar. Pois bem, o primeiro artigo que a gente vai grifar é o artigo 3º, que diz o valor da causa. Então, acompanhe aqui comigo, eu trouxe para vocês. Compete ao juizado especial federal cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal,
até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças. Veja, então tá aqui, ó, grifa, vou puxar a canetinha, sou chata mesmo. Compete ao Juizado Especial Federal Civil processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos. Bom, uma sugestão que eu te dou aqui, mas aí fica só entre a gente, tá? A primeira remissão. Vamos dizer quanto são 60 salários mínimos. Josi, mas pode? Preste muita atenção no que eu vou te falar. O edital só permite fazermos remissões a número de lei e artigos. Nós temos feito remissões a número de leis, artigos e súmulas também. Quanto às súmulas, o edital nem diz que pode, nem diz que não pode. Mas a gente tem feito isso há muito tempo. E, na dúvida, a gente sempre aplica lápis, né? Aliás, também aqui fica a minha sugestão. Na hora de você fazer suas remissões, faça lápis. Não vai usar caneta, não. Faça lápis, porque se por acaso der ruim, né? Do fiscal ficar reclamando alguma coisa, você diz, não, me dê 2 minutinhos aqui, ó, que eu apago, tá? Novinho, em folha. Então, faça lápis as suas remissões, não fica usando caneta, não. Vamos deixar tudo a lápis organizadinho. E, quanto ao valor de 60 salários mínimos, você não pode levar a calculadora para sua prova. O edital veda levar calculadora, veda levar calendário. Então, você tem que já ter aqui em mente. Ah, Josi, eu calculo na hora. Não precisa, né? Não vamos precisar ficar fazendo conta no dia da hora da prova. Então, a minha sugestão é que você coloque como se fosse o número de um decreto. Você vai colocar, não precisa colocar cifrão, nada disso. Você vai trazer da seguinte forma, ó. 60 salários mínimos. Deixa eu puxar a canetinha aqui para remissão. Você vai colocar aqui 66. Pronto, tá? Coloca dessa forma. E aí vamos dizer... Porque, às vezes, a pessoa não é uma pessoa de sorte, né? Às vezes eu fico pensando, pô, você vai dar errado comigo. Mas você não tem que pensar assim, não. Vamos atrair só coisa boa. Não, comigo vai dar tudo certo. Mas vamos que o fiscal chega e fala, tá fazendo cola? Quanto vale 60 salários mínimos? Você, oi? O quê? Não, aqui, ó, remissão. Não. Esse daí é um decreto. E eu posso fazer remissão à legislação. Aí o fiscal vai dizer, poxa, que coincidência. 60 salários mínimos dá justamente esse valor. Você fala, poxa, eu nem tinha percebido. É mesmo, olha só. É uma coisa boa, então, coincidência, né? Isso aqui, ó, significa coisa boa pela frente. E pronto. Tá? Não fica dando trela, não. Também eu sempre sugiro aos meus alunos o seguinte, olha, o fiscal, muitas vezes, ele é selecionado na hora. Não nasceu, né? Que a mãe olhou para o filho e falou, você tem cara de ser fiscal de prova da OAB. Não. Então, quem mais entende de edital da prova da OAB, tenha certeza, é você. Às vezes o fiscal vai dizer, isso aqui não pode no Vademecum. Você simplesmente, com toda a calma, vai dizer, eu sempre fiz a prova da OAB com esse Vademecum e eu nunca tive problema. Não é hoje que eu vou ter, né? José, é meu primeiro exame, e daí? Ele não precisa saber, o importante é você grudar no teu Vademecum e não desgrudar nunca. Sério, Jô? Sério, com certeza. Certo? Então, assim, vai e tenta, né, já... chegar mais cedo, quando abrem os portões, já vai para a tua sala, já tenta uma amizade com o fiscal, não vai ser inconveniente, né? Mas tenta, sim, já ter uma amizade, para que ele não venha criar nenhum problema com o nosso Vademecum, tá certo? O nosso Vademecum, graças a Deus, é um Vademecum que foi feito todo cumprindo o edital, então não tem problema, mas daí vai depender de você, né? Não se aceita, tá? Colocar atualizações no Vademecum por sua conta. A exemplo, nós estamos agora com o Vademecum 18ª edição. Aí você tem a 17ª. Ai, Josi, eu vou ver aqui o que alterou e vou imprimir e vou levar. Isso o edital não permite. Então, você vai sabendo que é só o que está ali no Vademecum mesmo.
E remissões é tão somente a número de legislação, bem como o número de artigo da legislação. E súmulas também, mas a gente sempre vai fazer tudo a lápis. Já marquei aqui o artigo 3º, ó, regra amarelo. Pois bem, só que basta o valor da causa ser igual ou inferior a 60 salários mínimos? Não, eu preciso do segundo requisito. Aonde está o segundo requisito? Já faz até uma remissão, tá? Você abriu a lei, já deu de cara com o artigo 3º, já faz aqui uma remissão para o artigo 6º. E aí vamos para o artigo 6º. Lá no artigo 6º, a gente faz o quê? A gente já grifa de amarelo, porque eu tenho aqui uma regra. Então vamos lá. Não tem problema, eu adoro fazer essas remissões. Podem ser partes no Juizado Especial Federal Civil, como autores, as pessoas físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte. Pronto. Josi, mas está escrito aqui, assim definidas na Lei 9.317. Então, agora, atenção para o que eu vou te falar. Essa parte final, você risca. Não é para grifar, é riscar, risca, com vontade. Não precisa riscar, né, com força para não rasgar o nosso VAD. Tem que tratar com carinho, mas risca. Risca por quê? Porque a 9.317, ela foi revogada. Foi revogada pela Lei Complementar 123 de 2006. Então, você já faz remissão também à Lei Complementar 123 de 2006, por quê? Na Lei Complementar 123, sobretudo o artigo 3º, é que eu tenho o conceito do que é microempresa e o que é empresa de pequeno porte. Ô, Josi, mas como é que a 10.259 fala da 9.317? Porque na época que foi promulgada a 10.259, em 2001, a 9.317 era a lei vigente. A Lei Complementar 123 é de 2006. E hoje nós sabemos que ela revogou a 9.317. Então, o conceito de microempresa e empresa de pequeno porte, iremos extrair do artigo 3º da Lei Complementar 123. Fez a remissão? Agora, bora lá para a Lei Complementar 123, artigo 3º, para grifarmos. Para aquilo, quando você abrir a lei, os seus olhos já irem direto para o artigo 3º, tá? Então, vem comigo. Temos aqui artigo 3º da Lei Complementar 123. Para os efeitos dessa lei complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, vamos lá, deixa eu mudar aqui, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresado a que se refere o artigo 966 da Lei 10.406, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que, no caso de microempresa, aufira em cada ano calendário receita bruta igual ou inferior a R$360 mil. No caso de empresa de pequeno porte, aufira em cada ano calendário receita bruta superior a R$360 mil e igual ou inferior a R$4.800.000. Pronto, grifamos com canetinha amarela para te chamar a atenção, porque estamos frente a uma regra. Pois bem, ó, agora eu preciso te falar como que podemos encontrar isso na nossa prova. O que nós até agora encontramos na nossa prova? Josi, você já vai acabar a primeira aula e a gente não saiu do endereçamento? É assim mesmo. O início eu vou fazer passo a passo, básico, até nós chegarmos na forma mais aprofundada. Porque se eu já for para a forma aprofundada, eu vou assustar vocês. Então, eu tenho que ir passo a passo para vocês compreenderem, certo? Então, vá, tenha calma que tudo se ajeita. Vem cá. Vocês se lembram que eu disse que até hoje não caiu o juizado especial na prova? De modo que você só vai pensar em endereçar a sua peça para o juizado especial se a prova gritar com você. É juizado especial. E se ela não gritar,
você continua seguindo o padrão. Qual é? Vara comum. Veja, a banca da FGV, ela não tem por praxe trazer o valor da causa. Vejam, estamos no 33º exame da OAB. Desses 32 que já tivemos, apenas um exame é que a banca colocou o valor da causa. Então, ela de praxe não coloca o valor da causa. Então, a primeira informação que eu tenho para te dizer é, se a banca de praxe não coloca o valor da causa, e até hoje ela não trouxe no gabarito o juizado especial, você não vai presumir que o valor da causa é igual ou inferior a 60 salários mínimos. Não, não cabe a nós. Por quê? Porque até hoje a banca não trouxe vara juizado especial. Então, não vai ficar inventando coisa. Ah, eu acho que essa ação aqui tem valor de causa igual ou inferior a 60 salários mínimos. Não cabe a nós. Então, se a prova mantiver o seu padrão, não falando sobre o valor da causa, nem precisa analisar se a parte autora é pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Porque, veja, eu preciso de 2 requisitos cumulativos. Valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos e parte autora, pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, eu preciso desses 2 requisitos cumulativos. Se eu olho para a prova e a prova não fala o valor da causa, então eu não vou pensar que o valor da causa é igual ou inferior a 60 salários mínimos. Logo, eu já fico na justiça, na vara comum. Não vou para o juizado especial. Agora, se a prova trouxer o valor da causa, né, é uma prova diferentona. Se a prova trouxer o valor da causa, e esse valor da causa for igual ou inferior a 60 salários mínimos, aí sim iremos nos preocupar com o segundo requisito, qual seja a parte autora ser pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte, tá? Então, é só nesse caso de a prova mencionar que o valor da causa é igual ou inferior a 60 salários mínimos, é que eu vou pensar, me preocupar. Quem é a parte autora? Repito, pessoa física você não precisa, né, ficar pensando. Vai estar lá, José da Silva, João, Maria, Josiane, Paulo, Cristina, pessoa física. Agora, microempresa é empresa de pequeno porte, tá aí. Você também não pode deduzir, né? Ah, isso aqui tá com cara de ser microempresa. No máximo uma EPP, empresa de pequeno porte. Para que você chegue a essa conclusão, a prova também vai ter que dizer expressamente, é uma microempresa, é uma empresa de pequeno porte. Como é que a prova vai me falar isso? Tem 2 maneiras. A primeira é escrevendo. Exemplo, empresa X, microempresa, empresa X, empresa de pequeno porte, ou trazendo a receita bruta anual. A empresa X que ofere receita bruta anual até R$240 mil. Você já sabe, opa, você está oferindo uma receita bruta anual igual ou inferior a R$360 mil, é uma microempresa. Ou a empresa X, que ofere receita bruta anual de 4 milhões, é uma empresa de pequeno porte, certo? Então, você só vai pensar que é microempresa ou empresa de pequeno porte se a prova deixar claro isso. Não cabe você deduzir. E aí vem a situação. Vai que a prova diga o valor da causa pela primeira vez, né, pela segunda. E o valor da causa é de 20 mil. Tá, e aí? Aí vamos ver. Quem é a parte autora? É a empresa X. Falou só empresa X? Sim. Mas falou que é microempresa, IPP? Não, falou empresa X. Falou a receita bruta anual? Não, só falou empresa X. Então, ficamos na vara comum. Ué, Josi, mas o valor da causa? Eu não preciso, só com base no valor da causa, levar para o juizado especial. Juro que é a última vez que eu vou falar. Para ser juizado especial, eu preciso dos dois requisitos cumulativamente. Valor da causa, igual ou inferior a 60 salários mínimos, e parte autora, ser pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Isso tudo que eu te falei é a regra, tá? Porque já começamos com exceções. Quem é meu aluno, quem foi meu aluno sabe que eu brinco dizendo que direito tributário é que nem a vida.
Sempre tem uma exceção ou outra, e aqui não seria diferente. Quais são as exceções? Bom, continuando na 10.259, depois eu vou para a 1253 só para grifar com vocês, que uma repete a outra, só que a diferença é que uma é no âmbito federal e a outra é estadual, fazenda pública. Veja, lá no artigo 3º, nós temos o seguinte, exceções, e aqui super importante, vocês vão seguir para a vida de vocês até o dia da prova. Olha só, no caput do artigo 3º, da 10.259, o que nós temos? Compete, né, ao juizado especial, federal, cível, processar, conciliar e julgar as causas de competência da Justiça Federal até o valor de 60 salários mínimos, bem como executar as suas sentenças, certo? Agora, laranja, canetinha, laranja. Ó, eu falo laranja, mas eu nem tenho aqui no meu quadro a canetinha laranja. Ah, até que tem. Não se incluem. Ó, laranja, exceção. Não se incluem na competência do juizado especial cível as causas. Vai. Inciso 1. Referidas no artigo 109, incisos 2, 3 e 11 da Constituição Federal, as ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação populares, execuções fiscais e por improbidade administrativa e as demandas sobre direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Vejam, daqui, claro que tudo é importante, mas justamente essa parte que eu grifei, eu penso que você tem que ter muita atenção. Por quê? É muito comum nós, tributaristas, fazermos mandado de segurança, impetrarmos mandados de segurança. Logo, quando você for fazer um mandado de segurança, você já tem que se lembrar, opa, mesmo que o valor da causa seja igual ou inferior a 60 salários mínimos, mesmo que o impetrante seja pessoa física, microempresa, empresa de pequeno porte, não cabe mandado de segurança no juizado especial. Não cabe? Não cabe, está escrito. Mas por quê? Me pergunte para o legislador. Agora não é a hora, né? Vamos só aqui, ó, cumprir, cara, crachá. Temos aqui, ó, não cabe mandado de segurança no juizado especial. E também não cabe ajuizar execução fiscal no juizado especial. Logo, o que eu quero te dizer é que quando nós formos responder a uma execução fiscal, já sabemos que não podemos endereçar para o juizado especial, porque a Fazenda não ajuizou a execução fiscal no juizado especial. Logo, a minha resposta não vai para onde está. Não está a execução fiscal, né? Tem que ser aonde ela está. E eu sei que no juizado especial ela não pode estar. Então, grifa isso para você se lembrar. Pode ser valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos, parte autora, pessoa física, microempresa ou EPP, mas se for mandado de segurança ou execução fiscal, não cabe no juizado especial. Foi? Fechamos, grifamos, tá linda a nossa lei 10.259. Agora, vamos lá para 12.153. O que eu tenho na 12.153? O juizado especial da Fazenda Pública Estadual. Josi, já me confundi, né? Você não falou Justiça Estadual? Mas é que vocês vão perceber que nas cidades que tem vara da Fazenda Pública, as nossas demandas tributárias serão julgadas nessas varas de Fazenda Pública. E quando é juizado especial, eu tenho vara de juizado especial da Fazenda Pública. Por isso que a 12.153 se refere ao juizado especial da Fazenda Pública, porque essa lei é para nós tributaristas. Por isso que eu falo, não apliquem a 9.099, que ela não nos cabe. Só de forma subsidiária, tá? E lá na frente, quando eu trabalhar com vocês com recursos, é que eu vou falar da subsidiariedade aqui da 9.099. Por hora, esqueçam. Juizado especial para tributarista é 10.259 e 12.153. Certo? Aí, vamos lá. Repete os requisitos. Para ser juizado especial da Fazenda Pública,
São 2 requisitos. O primeiro, o valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos. E a parte autora, pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Aonde eu encontro? Vamos juntos. Artigo 2º, é de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos. E aí que aqui a gente já começa a primeira remissão, já sei. É o tal do decreto 66.000. Aí aquela pessoa que deu uma piscada, né, minutos antes, vai falar, que decreto é esse, Jesus? 66 mil correspondem hoje a 60 salários mínimos. Colocamos ali para a gente não ter que ficar se lembrando, perdendo tempo, pensando sobre isso na hora da prova. Aí te pergunto, basta o valor da causa ser igual ou inferior a 60 salários mínimos no juizado especial da Fazenda Pública para ser juizado especial? Não. São 2 requisitos. Aonde que eu encontro o segundo requisito? Na 1253, artigo 5º. Então, vamos lá. Vamos grifar, porque aqui eu já tenho que grifar de canetinha amarela, porque é a regra. Deixa eu puxar aqui as canetas. É de competência até 60 salários mínimos. Agora, artigo 5º, podem ser partes no juizado especial. Quem? Como autores? As pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar 123 de 2006. Ué, José, essa não preciso alterar? Não, né? Porque a Lei Complementar é de 2006 e essa 1253 é de 2009. Então, né? Óbvio que ela já existia. Pois bem, só que também tem as exceções, mesma coisa. As exceções, voltamos para o artigo 2º, parágrafo 1º. E buscamos a minha cor exceção. Qual é a minha cor exceção? Vem cá. Não se incluem na competência do juizado especial da Fazenda Pública ações de mandado de segurança e execuções fiscais. Também desapropriação, divisão, ok, mas para nós o que interessa, sobretudo, são os mandados de segurança e as execuções fiscais, que também não cabem no juizado especial da Fazenda Pública, certo? Então, fechamos aqui o segundo problema, digamos assim, quanto ao endereçamento. Vimos quando cabe Justiça Federal e Justiça Estadual. Vimos quando é vara comum e quando vai ser juizado especial. A prova tem que berrar comigo. Jura para mim, jura. Juro que eu só vou pensar no juizado especial se a prova berrar comigo. Como é que a prova vai berrar? Ela tem que trazer os 2 requisitos ali, escritos expressamente. Posso presumir? Não. Tem que estar escrito expressamente. O valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos e a parte autora é pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Certo? Pois muito bem. Agora, e com relação ao nosso terceiro problema? Qual, Josi? Foro competente. Ué, mas o que é isso? É a cidade. Onde é que você vai ajuizar a sua ação? Foro competente. Então, aonde? Onde que eu vou ajuizar? Aí depende. Depende do quê? Se eu estou falando de justiça federal ou justiça estadual. Veja, tudo que nós falarmos sobre justiça federal, você pensa primeiramente no artigo 109, tá? Da Constituição Federal. Aliás, vamos lá de novo, tá? Tá na hora de fazermos remissões no VAD e sempre vai ser assim. Toda aula uma remissão diferente. Então, lá no artigo 109, quando eu abro, já está grifado de amarelo? Não, então grifa. Quando eu abro, bato o olho no caput, já faz uma remissão aí para a 10.259 de 2001. Por que, Josi, fazer essa remissão? Para você se lembrar, de dar uma olhadinha lá, para se lembrar, opa, será que é causa de juizado especial? Pronto, voltei. Agora, no artigo 109, separamos parágrafo 1º e parágrafo 2º. São nesses 2 dispositivos que nós temos aqui a previsão quanto ao foro competente. E para falarmos sobre foro competente, eu te convido para o nosso 4º e último bloco. Não saia daí!